Olá, muito amados irmãos e irmãs do Salvador Jesus Cristo. Saudamos a todos na paz do nosso Salvador ressuscitado. Quinto domingo de Páscoa, tempo de celebrar novamente a ressurreição de Jesus e a grande alegria, a certeza da vitória sobre a morte para todo aquele que nele crê. Essa é a felicidade que nós carregamos em nosso coração pela ressurreição de Jesus. Podemos estar juntos novamente, mesmo que online, para cultuar o nosso Deus e louvar a Ele por suas inúmeras bênçãos. Neste final de semana, também celebramos o Dia das Mães, com certeza um motivo de muita gratidão para todos nós e uma razão muito especial para também ser colocada diante de Deus em louvor e gratidão. Que Deus nos abençoe e nos conduza pelo seu Espírito Santo no culto de hoje. Seguimos com a invocação. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Cantamos o primeiro hino, 152 do Inário Luterano. Hino 152 do Inário Luterano. Grande Deus, o teu louvor, hoje unidos entoamos, teu excelso eterno amor. Com os anjos celebramos e prostrados ante ti, vemos te adorar aqui. Cristo Salvador verás, com amor em nós domina, tua graça, tua paz, ó Senhor, ao mundo ensina, e remido em tua luz, possa andar, ó Rei Jesus. Seja ao Pai eterno Deus, ao Espírito da vida, e a Jesus nos altos céus, honra sem cessar rendida, infinito é seu amor, cantem todos seu louvor. Irmãos e irmãs, nós vamos nos colocar diante de Deus em sincera confissão de nossos pecados, sempre lembrando, conforme a palavra de Deus nos diz, que Ele, o nosso Deus, é o nosso refúgio e fortaleza, o nosso socorro bem presente nas tribulações. A Escritura também nos lembra que, se dissermos que nós não temos pecado, estamos nos enganando a nós mesmos e a verdade não está em nós. Mas ela também promete, se confessarmos os nossos pecados, o nosso Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Confessemos assim os nossos pecados a Deus. Ó Deus de toda misericórdia, nós te confessamos que por natureza somos todos pecaminosos e impuros e que pecamos contra ti por pensamentos, palavras e ações, tanto por aquilo que fazemos, como também pelo que deixamos de fazer. Merecemos, por isso, a tua eterna condenação. Ó Deus, por amor de Jesus Cristo, não nos condenes, tem misericórdia de nós, dá-nos o teu perdão, consola-nos com o teu Santo Espírito. Confiamos sempre nas tuas promessas e assim, querido Pai, nos achegamos a ti. Perdoa-nos a todos, no nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Amados em Cristo, o Deus de toda misericórdia entregou o seu próprio Filho, Jesus, à morte, e por amor dele nos perdoou todos os nossos pecados. E aos que nele confiam, Deus reconhece e declara filhos e herdeiros do seu reino e lhes concede o seu Espírito Santo. A todos que arrependidos se colocaram diante de Deus em sincera confissão de pecados, confiam em Jesus para ter perdão, podem ir em paz, os seus pecados estão perdoados. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.
Nós vamos ouvir a leitura do Salmo número 146, é o salmo para este final de semana. Salmo número 146. Salmo 146. Aleluia! Louva, ó minha alma, ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia, perecem todos os seus desígnios. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade, que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. O Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Oremos. Ó Deus, que fazes com que os teus fiéis tenham um só sentimento e uma só vontade, concede ao teu povo que ame o que tu prometeste, para que nas múltiplas mudanças deste mundo, os nossos corações se voltem para onde há alegrias verdadeiras, mediante Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, que vive e reina contigo, o Espírito Santo, um só Deus, pelos séculos sem fim. Amém. Nós vamos cantar do Inário Luterano, hino número 105 e no número 105 do Inário Luterano. Ó grande herói, Senhor Jesus, venceste a morte lá na cruz, venceste o próprio Satanás e tua vitória a vida traz. Liberto de ímpias mãos cruéis, apareceste aos teus fiéis, trazendo-nos eterna paz, a vida em glória nos darás. É certo, vive o Redentor, do pó se ergueu com esplendor, a todos ressuscitará, mas só ao crente o céu dará. Exultem todos os cristãos, aos céus levantem suas mãos, o Redentor já ressurgiu, a culpa e a morte destruiu. Jesus, queremos te servir, pois tu quiseste nos remir. Onde irás nos despertar e aos céus contigo nos levar? Nós seguimos com as leituras para o culto de hoje. Atos capítulo 6, versículo número 1 até o 9. Depois, capítulo 7, a primeira parte do versículo 2. E então a leitura passa lá para o versículo 51 e segue até o 60. Essa é a primeira leitura. Atos 6, 1 a 9,
7, 2 a primeira parte, 51 a 60. A instituição dos diáconos. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos sireneus, dos alexandrinos e dos da Sicília e Ásia, e discutiam com Estevão. Estevão respondeu: varões e irmãos e pais, ouvi. Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Vós que recebestes a lei por mistério de anjos e não aguardastes. Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele, e lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não os lhe imputes este pecado. Com estas palavras, adormeceu. E Saulo consentia com sua morte. Até aqui a leitura. Próxima leitura, leitura da primeira carta de Pedro, capítulo 2, do versículo número 2 até o versículo 10. 1 Pedro 2, 2 a 10. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura. Eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa. A quem nela crê não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes é preciosidade. Mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio ser a principal pedra angular e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não ereis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado a misericórdia, mas agora alcançastes a misericórdia. Cantamos do Hinário Luterano, o hino 288.
e no 288 do Inário Luterano. Cristo Deus e Rei Supremo, entre os homens se humilhou, e por seu amor extremo as culpas expiou. O seu Pai amou-nos tanto, que por nós o fez sofrer, e por seu desígnio santo sua vida oferecer. Do pecado foi remida a nossa alma pela cruz, e Jesus, caminho e vida, ao celeste Pai conduz. Preparar-nos a morada foi Jesus o Redentor, e na glória abençoada cantaremos seu louvor. Vamos, pois, com lealdade achegar-nos a Jesus e marchar à eternidade, pacientes sob a cruz, confessando com firmeza nosso grande benfeitor, a divina fortaleza e refúgio acolhedor. Queridos irmãos e irmãs, a leitura do Santo Evangelho para este culto, para o 5º domingo de Páscoa, é o Evangelho conforme João, capítulo 14, dos versículos 1 até o 14. Evangelho conforme João, capítulo 14, versículos 1 a 14. Você também pode acompanhar a leitura aí junto com a sua Bíblia. Onde está escrito: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vô-lo teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que, onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai, que permanece em mim, faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai está em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Até aqui as palavras do Santo Evangelho. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a companhia do Espírito Santo esteja conosco hoje e sempre. Amém.
queridos irmãos e irmãs, no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Continuamos celebrando a cada domingo a Páscoa do Senhor, a ressurreição de Jesus. Essa grande obra que Jesus realizou em favor de toda a humanidade para conceder perdão pelos nossos pecados, essa obra nos traz consolo, esperança, confiança. E é importante que a cada domingo nós façamos isso. Relembremos a ressurreição de Cristo para que os acontecimentos do nosso dia a dia não nos retirem a alegria da salvação, a confiança que nós temos no Salvador Jesus, para que possamos olhar para as nossas dificuldades, os nossos problemas e enxergar além disso, enxergar que temos um Deus Salvador junto de nós, em todos os momentos, nos auxiliando, nos protegendo, nos cuidando. Também nesse final de semana todo especial, nós comemoramos, também de uma forma muito diferente do que nos outros anos, o Dia das Mães. Temos a oportunidade de agradecer a Deus pelas mães. Muitos não vão poder estar junto delas fisicamente nesse dia. Alguns pelas restrições de distanciamento social para evitar a disseminação do coronavírus. Outros porque estão realmente muito distantes de suas mães. Outros ainda por suas mães já terem partido e estão juntas com Jesus. Temos a oportunidade de agradecer pelas mães. Deus criou as mães para que pudéssemos viver, criou as mães como instrumentos da criação continuada de Deus aqui neste mundo, e por isso somos imensamente gratos a Deus. Talvez nós não tivemos as mães perfeitas como achamos que elas deveriam ter sido. Apesar dos muitos acertos, elas também têm as suas limitações, as suas dificuldades, seus erros, pecados. Elas também são humanas. Um dos aspectos da relação das mães com os filhos, principalmente nos primeiros anos, quando os filhos são extremamente dependentes de seus pais para sobreviverem para tudo, é a confiança. Aprendemos a confiar em nossos pais, lembrando especialmente no dia de hoje as nossas mães. Por isso nós nos sentimos seguros com eles. Confiamos. Uma mãe protege seu filho, dá amor, segurança, e assim o filho vai confiando, sua confiança vai aumentando. Quando crescemos, às vezes até erramos juntos com nossas mães, porque confiamos nelas. Muitas vezes até cegamente. Hoje no texto do Evangelho que acabamos de ouvir, também temos um aspecto da confiança desenvolvido. Jesus nos traz palavras muito confortadoras para o momento em que Jesus sabia tudo o que estava por vir, mas os discípulos não sabiam. As palavras de Jesus acontecem logo após a última ceia, os últimos momentos antes de tudo o que estava por acontecer a Jesus, a sua prisão, todo o sofrimento, a morte de Jesus. E Jesus quer passar confiança aos seus discípulos para os momentos que viriam, para os momentos difíceis que eles passariam. E Jesus traz essas palavras de consolo, de conforto. Mas os discípulos ainda tinham algumas dúvidas com respeito a Jesus e sobre o que ele falava. As dúvidas de Tomé, quando Jesus falava sobre o futuro, que ele iria ao Pai, preparar morada para os discípulos, para os receber.
mas que para isso havia um caminho. Não sabemos para onde vais? Como saber o caminho? Disse Tomé. Talvez Tomé pensava num caminho terreno, numa estrada para se pisar e seguir até a casa do Pai, onde haveriam as moradas. Mas Jesus fala de um outro caminho e de uma morada que é eterna. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Caminho, verdade e vida. 3 palavras tão importantes e tão debatidas ao longo da história. Muitos acreditam que existem outros caminhos para a salvação. Semana passada, no texto do Evangelho para o Domingo do Bom Pastor, também registrado em João, Jesus disse que Ele é a porta. A porta que as ovelhas entravam para o aprisco e que é necessário passar pela porta. É necessário passar por Jesus para ter a vida eterna. Jesus é a porta, Jesus é o caminho. Não é um caminho, é o caminho. É exclusivo e isso torna a mensagem da salvação também exclusiva. Não existem outros caminhos. A salvação não vem de outras maneiras. Não existem outras verdades. Existe a verdade. Fora de Cristo não há caminho. Fora de Cristo não há verdade. Fora de Cristo não há vida. E os discípulos conheciam muito bem esse caminho, apesar de muitas vezes desconfiar. Eles confiavam desconfiando. E Jesus responde às dúvidas dos discípulos. A resposta para a dúvida de Filipe, que queria ver o Pai, Jesus diz: há quanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Estou há tanto tempo com vocês e vocês não me conhecem? Não me reconhecem como sendo o Messias, mesmo vendo tantos sinais? Eles sabiam quem era Jesus e precisavam confiar nesse Jesus, pois passariam por momentos muito difíceis nos próximos dias, onde a fé, a confiança deles em Cristo foi testada e foi provada. Jesus diz para eles não se perturbarem com o que viriam. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, pois viriam e viram muito sofrimento. Jesus disse para acalmar o coração deles, para crer em Jesus. E promete preparar morada para os seus discípulos, promete voltar e os receber lá onde Ele está, nos céus, junto ao Pai. Queridos irmãos e irmãs, hoje nós somos convidados para viver as nossas vidas confiantes no amor de Deus por nós, a vivermos em confiança. Isso parece tão difícil por causa das incertezas que vivemos, não parecemos tão confiantes assim. Não temos certeza de como serão os próximos dias, as próximas semanas. Recebi uma mensagem alguns dias atrás, que provavelmente muitos de vocês também receberam e repassaram para outras pessoas, onde dizia que nos próximos 30 dias seriam dias muito difíceis e de muita dor para muitos, onde no decorrer da mensagem também prevenia para o cuidado que as pessoas precisam ter de higiene e as prevenções para evitar o contágio do coronavírus. Realmente, não sabemos como será os próximos 30 dias. Nós não sabemos do nosso futuro, mas nós nos cuidamos da nossa saúde, dos nossos familiares e amigos,
Não sabemos como estaremos daqui a 30 dias. Mas Jesus faz uma promessa. Promete trilhar esse caminho com a gente. Prometeu ouvir as nossas orações. Invoca-me no dia da angústia. Ou como no texto de hoje, se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Nós temos a oração para enfrentar as dificuldades, para os momentos tão difíceis. Talvez nós não teremos as respostas detalhadas em nossas orações, respondendo às nossas dúvidas, mas certamente Deus ouve e Deus nos guiará em nossos dias. Ele nos chama para uma vida de confiança, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Aconteça o que acontecer, isso não muda. Aconteça o que acontecer, Ele continua sendo Deus e Ele continua com a gente. Jesus nos ama e provou isso morrendo na cruz por cada um de nós, nos concedendo perdão pelos nossos pecados, vida eterna e salvação. Embora não sabemos o que vai acontecer, sabemos que estamos nas mãos de um Deus que nos ama e nos cuida. Com Jesus como nosso caminho, nossa verdade, nossa vida, nós temos tudo. Temos o suficiente, tudo que nós precisamos. Queridos irmãos, queridas irmãs, queridas mães, muitos de nós provavelmente tivemos o privilégio de nossa mãe nos levar a conhecer o caminho, a verdade e a vida que é Jesus, o nosso Salvador. Talvez desde bem pequenos, bem cedinho, no batismo, as nossas mães nos levando na escola dominical, nos cultos, talvez até contra a vontade dos filhos, mas elas levaram porque sabem que isso é importante. Isso é a maior bênção que uma mãe pode dar na vida do seu filho. Provavelmente cuidaram, fizeram de tudo para que seu filho ou sua filha se desenvolvesse de uma forma sadia, concedendo tudo o que podiam para isso. E nós somos imensamente gratos a Deus pelas mães. E que saibamos agradecer esse cuidado e amor por nós, não só no Dia das Mães, mas todos os dias. E que as mães saibam dessa importante responsabilidade que elas têm de levar seus filhos a Jesus. É uma tarefa que Deus as confiou. E como é bonito ver mães falando de Jesus para os seus filhos. Aproveite esse dia, aproveite essa oportunidade. Fale de Jesus para seus filhos. Fale desse Deus que é o caminho, a verdade e a vida. Que Deus abençoe a vida de cada um. Um feliz e abençoado Dia das Mães. Amém. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde nossos corações e mentes em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, nós vamos nos unir na confissão da nossa fé, usando as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. No culto de hoje, nós vamos ter a participação das crianças. Nos nossos cultos regulares, nos cultos presenciais, elas sempre têm um momento delas,
e a gente gostaria também de oferecer essa participação para as mães, como uma forma de homenageá-las também nesse dia. Já agradecendo todos que se empenharam e gravaram os seus vídeos, para a gente então poder ter esse momento também no nosso culto. Louvemos a Deus junto com elas. Toque, 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 alguém me bate a porta. Toque, 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 alguém deseja entrar. É o mal, querendo um lugarzinho. Não, 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 você não pode entrar. Toque, toque, toque. Toque, toque, toque. Toque, toque, toque. Toque, 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 alguém me bate a porta. Toque, 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 alguém deseja entrar. É Jesus, querendo a casa toda. Sim, Senhor, ó, vem em mim morar. Toque, toque, toque. Toque, toque, toque. Nós vamos falar com o nosso Deus em oração, lembrando, claro, esse dia festivo, o Dia das Mães, também lembrando especialmente esse momento que o nosso país vive, da elevação dos números do coronavírus e também das mortes. Isso tudo é muito triste e precisamos pedir e colocar diante de Deus também essa situação para que Deus estenda a sua mão e cuide da nossa nação e, claro, também de todo mundo. Oremos a Deus. Querido Deus e Pai, nós nos achegamos a Ti, louvando de todo o coração, porque Jesus veio ao mundo para ser o caminho, a verdade e a vida. Nós Te agradecemos, porque o pecado havia tornado impossível chegar ao céu. Ele fez com que o caminho da lei se tornasse intransitável para o ser humano. E o Senhor, em graça, enviou Jesus para ser a porta pelo qual acessamos o caminho que dá para a vida eterna. Obrigado pelo Teu perdão, nós não o merecemos. Por isso agradecemos por Tua imensa graça, por Teu imenso amor em favor de cada um de nós. Guia-nos sempre nesse caminho que é Jesus, mantenha a nossa fé firme nele. Não permita que as tentações, que as provações façam com que caiamos ou saiamos do caminho que leva ao céu. Abençoa a nossa vida, trata-nos sempre com bondade e misericórdia, fortaleça sempre o nosso passo e assim também levanta-nos quando cairmos por graça e por bondade. Querido Deus e Pai, de uma forma muito especial, colocamos diante do Senhor esse momento difícil que o nosso país vive, que o mundo vive. O momento em que as mortes, elas aumentam, os casos de contaminação do coronavírus estão cada vez maiores. Sabemos que já de longa data que essas coisas poderiam acontecer, mas quando elas de fato acontecem, nos assustam e assim trazem muito sofrimento e muita tristeza. Agradecemos por aqueles que já se recuperaram e assim pedimos por aqueles que estão em tratamento, que o Senhor dê a eles a recuperação que tanto esperam. Aqueles, querido Pai, que deixaram entes queridos, conforta o coração dessas famílias e assim também fortaleça-lhes a fé, dê a certeza de um reencontro na vida eterna, conforme a Tua promessa em Jesus Cristo. Dê sabedoria às nossas autoridades para lidar com esse momento e assim também prudência e bom senso a todos os cidadãos para que pensem em si e também pensem no bem-estar do próximo nesse momento difícil. Aqueles que podem ficar em casa, que assim o façam. Guarda aqueles que não podem, que precisam trabalhar, especialmente os profissionais da saúde, que estão lidando diretamente com esse grande problema. Tudo entregamos a Ti na certeza de que o Senhor tem cuidado e tem guiado também o mundo e a nossa nação diante dessa situação. Também, amado Deus, olha por tantos outros que padecem de outras enfermidades e alguns estão com um atendimento prejudicado em função de tudo isso. Enfim, querido Deus, toma todas essas necessidades em Tuas mãos e guia o nosso mundo para dias melhores. Também, amado Pai,
de uma forma muito especial, carinhosa, lembramos no dia de hoje das mães. Uma grande dádiva que o Senhor concede às mulheres, um dom maravilhoso. Obrigado por todas as mães, pelas mães cristãs que ensinam os seus filhos, que mostram para os seus filhos o caminho que é Jesus Cristo, que junto com os pais, com seus maridos, trazem as crianças diante do altar para receberem o santo batismo e serem colocadas assim, pela ação do Espírito Santo, nesse sacramento, em Cristo. E em Cristo elas podem ter a certeza da salvação. Dê sabedoria às mães, abençoa as famílias, faça com que os filhos também honrem e respeitem as suas mães, amem a elas como um grande presente recebido do Senhor. Perdoa, querido Pai, as falhas que cometemos enquanto filhos, também perdoa as mães, pois são pecadoras, assim como qualquer ser humano. Certos de que também as mães, a família, isso é uma grande bênção do Senhor, louvamos a Ti por isso. Querido Deus, cuida da Tua igreja, abençoa o Teu povo, dê sabedoria nesse momento e firmeza na fé. Conceda que caminhemos juntos, sempre firmes e inabaláveis, dando testemunho daquilo que cremos e sempre amando conforme o Senhor nos ensinou e assim também nos capacita por Tua graça e perdão. Tudo mais que temos no coração, colocamos diante do Senhor na oração que Jesus nos ensinou, o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pedimos a bênção do Senhor. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Queridos irmãos e irmãs, fiquem todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que Deus abençoe assim a cada um. Nós vamos encerrar o nosso momento de culto cantando do Inário Luterano, hino 457, e essa é uma canção em homenagem também às mães, hino 457 do Inário Luterano. Um grande abraço a todos e fiquem todos com Deus. Sublime dom, glória a Deus rendemos, hoje em profusão, pois de Ti sabemos que Jesus sofreu e por nós morreu. Mãe, sublime dom, enches de alegria nosso coração neste lindo dia. Foste para nós a celeste voz. Mãe, sublime dom, queiras com carinho dar ao Filho a mão, guiando no caminho do Senhor Jesus rumo à eterna luz. Mãe, sublime dom, sempre em nossa vida toda gratidão seja a Deus rendida, pois da mãe o amor Ele é o doador.